Nesta hora nós pedimos, Senhor, que o Senhor use a vida da Carmen com unção. Continua, Senhor, falando conosco desde que estivemos no encontro. Obrigado, Senhor. Fala com a tua serva, através da tua serva. Dá a tua unção e a tua graça para a tua serva. Tua cobertura sobre nós, neste dia, nesta semana. Livra-nos de toda a retaliação do inimigo. E continua operando nas nossas vidas, na igreja, em nome de Jesus. Boa noite, paz do Senhor. O pastor Amir falou uma coisa que continue alinhada com o retiro. E a palavra que o Senhor me deu no começo do ano é o Jesus da glória e a carta às 7 igrejas. E o tema do retiro era a igreja alinhada com o reino de Deus. E quem prega aqui na frente sempre sabe que toda vez a gente tem que ter uma palavra, a gente vai pedindo para o Senhor, daí porque o pastor Amir de tempo em tempo vai chamando um a um. Então a gente sempre tem que ter uma palavra. Então eu sempre, assim que eu pego, eu já saio daqui e já falo, Senhor, tu vai tocando no meu coração. E no começo do ano, eu falei, Senhor, qual o seu propósito? Qual o seu propósito para a igreja? Especificamente, qual o seu propósito para a igreja El Shaddai, que é a que a gente congrega, o que o Senhor quer de nós? E eu estava orando, e o Espírito Santo tocou no meu coração. Ele falou, o meu propósito, abre as 7 cartas do Apocalipse e você vai ver tudo o que eu quero da igreja. Porque 9. Sem o óculos não leio nada dessas letrinhas. Então, Apocalipse 1, versículo 9. A visão de Jesus glorificado. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, quem que é o João aqui? João aqui é o apóstolo de Jesus, o apóstolo amado, o último apóstolo de Cristo. Ele estava ali e eu gosto de... Espera um pouquinho só. Não está muito alto aqui, não? Não está muito alto? Tá. Apóstolo João é o que Jesus abriu os olhos espirituais dele, praticamente arrebatou João, né, para os céus, para mostrar o que iria acontecer. E para os mais novos aqui na igreja que estão começando, Apocalipse significa revelação. É revelação das coisas que estavam ocultas. E agora Deus vai dar a revelação. Mas a gente vai ficar só aqui nas cartas às 7 igrejas. A gente não vai ver tudo. Então vamos dar uma pincelada aqui pela história. Os dias mais difíceis dos cristãos havia chegado. Porque estava no Império Romano. E quem que era o imperador? Nero. Nero, ele começou a governar no ano 54 depois de Cristo. E Nero, o que Nero era? Ele era perverso, ele era devasso, ele era cruel. Ele era aquele tipo de pessoa que se deliciava com a crueldade humana. Então ele se satisfazia. Ele era um doido. Eu não sei se ele era um psicopata, um sociopata, não sei o que ele era, mas ele era um doido. E Nero começou o seu governo, no ano 54 depois de Cristo. 10 anos depois, Roma foi incendiada. O ano 64 depois de Cristo. Roma foi incendiada. E aonde que Nero estava? Nero estava lá em cima, na torre de Mecenas, isso. Na torre de Mecenas, vestido de ator, tocando a sua harpa e se deliciando, porque Roma ficou pegando fogo 7 noites e 6 dias. Para você ver como ele era um homem cruel, perverso, devasso, era um homem imoral. Esse era Nero. E o que aconteceu? Esses dias que ficaram pegando fogo, tinha 14 bairros em Roma. Desses 14 bairros, 10 foram totalmente destruídos.
E 4, não. Esses 4 bairros que não foram totalmente destruídos, eles eram habitados por judeus e por cristãos. E aí, Nero teve a deixa. Foi a deixa para Nero acusar os cristãos de ter tacado fogo em Roma. Mas isso aqui, se vocês pesquisarem, não tem nada disso. Isso daqui são os historiadores. Os historiadores que falam de Nero, que eu fui estudar a história dos imperadores para ver o que se passava nisso aqui. Então, dos 14 bairros, 10 bairros foram totalmente destruídos e 4 bairros não. Mas os historiadores, a maioria deles, fala que quem incendiou Roma foi Nero. E Nero era tão louco, tão devasso, que ele matou a própria mãe. E por aí afora. Então, no ano de 66 depois de Cristo, houve uma rebelião judaica. O que era essa rebelião? Os judeus se juntaram, os cristãos se juntaram, porque eles não estavam contentes com o Império Romano. Então, houve essa rebelião. E no ano 70 depois de Cristo, Tito, que era o general, nessa época que ele era o general, não era o imperador. Tito, no ano 70 depois de Cristo, era o general que cercou Jerusalém e destruiu o templo de Herodes. Foi completamente arrasado. E esses destroços do templo de Herodes, o que aconteceu? Os romanos começaram a construir o Coliseu. E nesse ano 70, quem que era o imperador? Vespasiano, que era o pai de Tito. Eles começaram a construir o Coliseu. E o Coliseu, nós sabemos, que é em Roma, e onde os cristãos foram totalmente crucificados, destruídos. Era um ranger de dentes, uma batalha sangrenta. Porque o que acontecia? Tinha muita crueldade. O que eles queriam? Eles pegavam, jogavam os cristãos vivos lá, para os cães e para os leões comerem e para os touros pisarem. Então, era um requinte de crueldade muito grande. E assim foi. E no ano de 80, que eu falei, foi inaugurado o Coliseu. Alguns historiadores falam que os 10 mil cristãos, que falam que nos 100 dias ali de festas no Coliseu, 10 mil cristãos foram torturados e mortos. Mas outros historiadores que falam que não, que esses 10 mil não foram só no Coliseu, foram em toda Roma ali. Mas isso não interessa. O que interessa para a gente eram esses imperadores que estavam perseguindo os cristãos. E no ano de 81, quem que foi o imperador que assumiu? Domiciano. E Domiciano, ele tinha a mesma personalidade de Nero. Ele era cruel, era devasso, adorava perseguir os cristãos e grande requinte de crueldade. Quando eu falo grande requinte de crueldade queria ver o sofrimento alheio, ver a pessoa sofrendo, sangrando. Era assim que eram os imperadores romanos. E Domiciano, agora a gente volta para cá. Foi o imperador romano que deportou João, o último apóstolo de Cristo, o apóstolo amado, para a ilha de Patmos. O que era a ilha de Patmos? Era uma ilha rochosa, no mar Egeu, era como se fosse um presídio. Sabe esses presídios que fica num lugar totalmente fora do mundo? E lá era horrível, era só feito de rochas. Então ele mandou João para lá para quê? Porque ele queria que João morresse lá, preso naquela ilha. E o que aconteceu? Quando todas as portas da terra se fecham, Deus abre uma porta do céu. E foi quando João foi arrebatado, e foi quando João viu o Cristo glorificado. Então eu falo isso para a igreja, para nós. Quando todas as portas da terra se fecharem, a gente pode estar passando por qualquer problema, um problema de saúde, um problema de relacionamento, um problema financeiro, qualquer problema. A gente vê aquela porta fechada, mas Deus abre a porta no céu. E foi aqui que Deus abriu a porta e levou João para ver todas essas coisas. Então vamos continuar aqui a leitura. Aqui é João falando. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltando, vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos candeeiros vi um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então imagina João, ele ouviu essa voz de trombeta falando com ele, o que vê se escreve em livros. A hora que ele virou para trás, ele viu os 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um candeeiro que era Jesus, porque aqui fala semelhante a filho do homem. E filho do homem, os evangelhos se referem a Jesus como filho do homem. Ali estava Jesus no meio dos candeeiros. E olha como era a veste de Jesus, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então essas vestes talares são trajes cerimoniais. Então Jesus estava com um traje cerimonial aqui, com um cinto de ouro, quer dizer, ele estava vestido de rei, porque ali era o Jesus glorificado, era o Jesus vestido de rei, era o que João estava vendo. E daqui para frente vem como que Jesus viu, como que João viu Jesus glorificado. Não era mais aquele Jesus, a hora que cantou no louvor, aquele Jesus que estava passando com aquela cruz de madeiro, indo para o Calvário. Era um Jesus glorificado. Então o cabelo dele não estava mais todo cheio de poeira, cheio de sangue, por causa daquela coroa de espinho. O cabelo dele era branco como a neve. As suas mãos não estavam mais cravadas no madeiro. As suas mãos, ela sustentava as igrejas. A mão direita de Jesus sustentava as igrejas. Os seus pés não estavam mais cravados também na cruz, todo ensanguentado. Ele era de bronze polido. E eu fui pesquisar o que é bronze polido. Ele representa autoridade, estabilidade. Então, Jesus estava ali como majestade, com os pés de bronze polido, representando estabilidade e majestade. E a sua voz não estava mais embargada de tanta sede. O que aconteceu? A sua voz era como rios de água. E o que esses rios de água? Era como se fosse uma cachoeira. Imagina uma cachoeira. Você ouve só o barulho da cachoeira e você não ouve mais barulho nenhum do mundo. É isso que João viu. Eu vou ler certinho aqui. Eu gosto de ler a Bíblia, porque daí vem o termo certinho. A voz como voz de muitas águas, não rios de águas, de muitas águas. Então imagina Jesus, de rei, com todo aquele poder, e a voz de muitas águas. Então vocês imaginam a cachoeira, a gente não ouve nada. Então essa é a voz de Jesus, que traz vida para quem tem sede. E o seu rosto não era mais aquele rosto com todos aqueles olhos esbugalhados. O rosto dele estava no maior esplendor. Era como o sol brilhasse no meio-dia. Imagina a gente olhando para o sol ao meio-dia. A gente não consegue olhar muito. A gente consegue olhar um pouquinho e já para. Assim é o Jesus glorificado. Assim que João viu o Jesus glorificado, ele caiu aos seus pés. Então eu estou continuando aqui no versículo 17. Olha João falando. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Então imagine ali João, a hora que ele caiu, Jesus veio e falou tudo para ele. E lembre-se o que ele falou no início, tudo que você vê, escreve às igrejas. Então vamos voltar agora aqui para o capítulo 13, para o versículo 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito com uma cinta de ouro. Então eu quero dizer para vocês nessa noite, que Jesus está aqui
Porque nós, individualmente, nós somos templo do Espírito Santo. Coletivamente, nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Então, quando a gente se reúne com o propósito de adorar o Senhor, como a gente estava aqui, e a gente está aqui ouvindo a palavra dele, Jesus está aqui no nosso meio. Então, Jesus está aqui essa noite. A hora que eu estava vendo essa palavra, eu fiquei imaginando, imagina Jesus aqui no nosso meio. A gente fecha os olhos, a gente coloca as mãos nas vestes de Jesus. Eu não sei o que você está passando essa noite, eu não sei como está a situação da sua família, eu não sei como você está no trabalho, mas nessa noite, feche os seus olhos, coloque a mão nas vestes de Jesus, como aquela mulher do fluxo de sangue, que tocou nas vestes de Jesus, e o que Jesus disse? De mim saiu o poder. Quem me tocou? De mim saiu o poder. Então, Jesus é maravilhoso, Ele está aqui entre nós. A hora que a Tiquinha estava ministrando no louvor, eu falei, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Então, aqui não é uma simples reunião. Essa reunião é uma reunião muito importante, porque o próprio Deus está aqui. Então, por isso que nós, a igreja, nos reunimos. Para isso, porque o próprio Deus caminha entre as igrejas, que somos nós. Nós somos templo do Espírito Santo, no individual, porque o Espírito Santo mora em nós, mas nós somos a igreja de Cristo na terra. E quando eu vi isso, eu fiquei pensando, as pessoas do mundo só podem ver Jesus através de nós e através da igreja. Não tem outro jeito. Então, pensa na nossa responsabilidade. Não é simplesmente a gente chegar aqui, colocar uma veste de santo, falar amém, falar glória a Deus para todo mundo, ser um santo aqui dentro, virar as costas aqui e fazer tudo errado. Prostituição, não paga as dívidas, adultério, um monte de coisa errada. Eu estou pondo assim, mas são pecados e pecados. Tem um monte de pecado, né, que a gente fala, esses são os pecados mais pesadinhos, mas tem os pecados pequenininhos que são a mesma coisa. Porque as pessoas do mundo veem a igreja através das nossas vidas. Então, essa é a nossa responsabilidade. A gente tem que matar a carne a cada dia e deixar o Espírito tomar conta das nossas vidas. Isso é transformação de caráter. É isso que a gente precisa, porque Deus não fala, sede santos, porque eu sou santo. Essa é a nossa busca diária. A gente tem que se santificar, porque nós somos a igreja de Cristo na terra. Então, as pessoas veem a gente. Se você faz uma coisa errada, eu sei que a gente está em transformação, a gente tem várias áreas que a gente tem que melhorar, mas a gente tem que buscar a santidade, a gente tem que dar exemplo. Exemplo de bom pagador, exemplo de bom filho, de bom marido, de bom trabalhador. A gente tem que ser o exemplo na terra. Não adianta a gente querer fugir, ficar brincando de igreja, vem, ai, tudo lindo e maravilhoso, vira as costas, faz tudo errado. Não, as pessoas, eles veem a gente. Não tem aquilo que falam que a Bíblia, as pessoas não leem, eles leem a Bíblia da gente, eles leem a Bíblia através das nossas vidas. Então, a gente tem que se transformar, não tem jeito. A gente está há anos aqui, e eu sei que a gente está se transformando, a gente está crescendo a cada dia, mas é isso que Deus toca no nosso coração. Nós somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo na terra. Nós temos o templo do Espírito Santo. Então, imagina quando a gente faz um monte de coisa errada, por mínimo que seja, a gente magoa o Espírito Santo. Então, nessa noite que a gente pensa nisso, que Jesus mora em nós, e quando a gente se reúne, Jesus está no meio de nós. E mais, Ele anda entre nós. Vamos agora para o capítulo 2, versículo 1. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, Jesus está falando que Ele anda no meio das igrejas. E para que Jesus anda no meio das igrejas? Ele anda no meio das igrejas para exortá-las, para corrigi-las, para adverti-las, para consolá-las e para trazer-lhes promessas. Então, agora nós vamos ver cada igreja aqui. Para ver de cada igreja, a gente tem que ver o que Jesus repreende e o que Jesus elogia. Porque com cada igreja que Ele fala, Ele está tocando no nosso coração.
E ele toca de que modo? Não faça isso ou faça isso. Então, para começar, tem duas igrejas que Jesus não faz, que ele não repreende. Quais são essas duas igrejas? Esmirna, a mais pobre, e Filadélfia, a mais fraca. Eu vou ler só um pouquinho, eu não vou ler tudo, não precisam se preocupar. Eu vou pegar só a parte que Jesus fala diretamente aqui, que ele está corrigindo. E que ele fala que conhece. Antes de falar que conhece, Jesus ele tem um refrão que ele fala para todas as igrejas. Eu a conheço, eu a conheço, eu a conheço. Então, trazendo para nós, ele olha para o Beto e fala, Beto, eu o conheço. Amir, eu o conheço. Nete, eu a conheço. Michele, eu a conheço. David, eu a conheço. Tiquinha, eu a conheço. Carmen, eu a conheço. O que Jesus está falando? Nós não somos o templo do Espírito Santo da igreja? Então não adianta a gente se fingir de bonzinho, porque Jesus fala, eu o conheço. Por quê? Aquilo que seu pai não viu, aquilo que a sua mãe não viu, aquilo que o seu filho não viu, que a sua esposa, seu marido não viram você fazendo, aquilo que a igreja, que a gente congrega não viu, aquilo que o pastor não viu a gente fazendo, Jesus fala, eu vi, eu estava lá. Eu achei isso daí muito pesado, porque é uma coisa que a gente tem que ver. O que a gente é aqui, a gente tem que ser lá fora, para todos. Porque não adianta a gente fingir. Jesus fala, eu o conheço. Tudo que as pessoas não viram, eu vi. Então é isso. Então vamos continuar aqui. Então Jesus veio para exortar a igreja, veio para consolá-la, para trazer as promessas, para corrigi-la, para adverti-la. O que é advertir? É para prevenir. Ele fala, não faz isso. A maior prevenção que ele fala aqui para as igrejas é, arrependa-se, muda o seu caminho, a sua direção enquanto há tempo. Então vocês vão ver. Agora vão ver aqui nessa parte que Jesus fala, eu conheço. Olha aqui. A igreja de Esmirna, né, que eu falei que é a igreja mais pobre, e depois Filadélfia mais fraca. Esmirna. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano de segunda morte. Então aqui ele fala, conheço a sua tribulação, a sua pobreza. Então Esmirna, ela se achava uma igreja pobre, mas aos olhos do Senhor não, ela é uma igreja rica. É o mesmo caso aqui de Filadélfia, ela se considerava uma igreja fraca. O que é uma igreja fraca? Aqui, é uma igreja pequena, uma igreja que não tem influência política, não tem influência social. Então, ela se achava pequena em número, pequena em um monte de coisa. Então, aqui em Filadélfia, eles se achavam fracos, mas Jesus fala, vocês não são fracos, vocês são fortes. Eis que eu abro uma porta e ninguém fecha. Imagina, olha que bênção. A igreja de Filadélfia se achando fraca, e Jesus fala, não, aos meus olhos vocês são fortes. E ele abre uma porta. E aquela porta que Jesus abre, ninguém fecha. E aquela porta que Jesus fecha, ninguém abre. Olha que bênção. E Jesus continua falando. Ouça o que eu tenho a falar das igrejas. Ele fala o tempo inteiro, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a igreja aqui de Filadélfia, que era a igreja fraca, Jesus falou não. Então, aos nossos olhos humanos, depois a gente vai ver a Laodiceia, que é a igreja que se acha a bambambam. Então, trazendo para o mundo, o que a gente acha uma igreja forte? Uma igreja grande, uma igreja próspera, uma igreja que tem influência política, influência social, tem um monte de influência. Mas Jesus olha para essa igreja e fala, não, você não é forte, você é fraca. Então, não interessa não interessa o que eu penso de mim, ou o que as pessoas pensam de mim. Isso vocês trazem para a igreja também. O que as pessoas pensam da igreja ou pensam. O que interessa é o que Jesus pensa de mim.
Isso é que interessa. Então, para cada igreja aqui que Jesus fala, a gente pode pegar as coisas boas e as coisas ruins. Porque é isso, a igreja que se acha pobre, ele fala, não, você é uma igreja rica. A igreja que se acha fraca, ele fala, não, você é forte. Então, o que interessa é isso, o que Jesus fala de cada igreja. E o que ele fez ali na igreja de Filadélfia, dizendo, Jesus diz, eu abro uma porta e ninguém fecha. Olha que bênção, é isso que Jesus faz conosco. A porta que Jesus abre na nossa vida, quantas coisas a gente suplica ao Senhor, quantas vezes a gente pede ao Senhor, e Ele abre essa porta, e a porta que Jesus abre, em cada área da sua vida, não sei o que vocês estão passando, Jesus não fecha mais essa porta. Olha que bênção. E agora, nós vamos para a igreja de Pérgamo. O que é a igreja de Pérgamo? Lembra que Jesus estava falando? Eu a conheço, e falando para cada um de nós, eu o conheço. Então, olha aqui ele falando que é a igreja de Pérgamo. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, o que era a igreja de Pérgamo? O imperador romano queria ser adorado. Então, abriu-se, como se fosse uma disputa, abriu-se uma disputa para ver quem iria construir o templo para o imperador romano. E quem ganhou? Pérgamo. Pérgamo ganhou. Então, quer dizer, ali era o trono de Satanás. Mas mesmo ali tendo o trono de Satanás, Jesus fala, ainda tinha, nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós. Antipas, ele era do Senhor, ele foi pastor da igreja. E o que ele fez na igreja de Pérgamo? Ele foi morto porque ele não quis adorar o imperador. Isso daqui não está na Bíblia, tá? Isso daí é todos os historiadores. Eu fui ver a história da igreja. Então, ele foi morto porque ele não quis adorar o imperador. E ele foi morto de forma cruel. Ele foi, tacaram fogo e jogaram ele dentro de um touro, sabe, de um bezerro de aço, um touro lá, que eles colocaram lá de forma cruel. E ele não desistiu, ele não adorou o imperador romano. O que ele fez? Continuou adorando ao Senhor. Ele foi um dos mártires. Então, Jesus fala, eu o conheço, eu vi tudo. Que lá tinha os adoradores de Satanás e tinha os que me adoravam. E, trazendo para os nossos tempos atuais, isso daqui é um alerta para as igrejas de hoje. Muitas igrejas têm pessoas que adoram as coisas do mundo. E o que eu falo? Eu tomo muito cuidado, esse é meu ponto de vista, tá? Eu vou dar uma opinião minha. Esses cantores gospel, bam, que cobram 100 mil, 60 mil para vir num show na cidade, isso, aquilo, e daí as pessoas vão, adoram. Cuidado, isso pode ser um trono de Satanás. Eu não concordo com isso. É a opinião minha, tá? Por quê? Porque eu vejo assim, quando teve a Marcha para Jesus aqui, a hora que subiu as igrejas de Agudos para louvar, a unção foi muito grande, muito grande. Não precisa chamar um cantor gospel, bam. Então, nos nossos tempos tem isso. Então, muito cuidado, que você fica, ai, que maravilha. Tudo bem, a música é linda, maravilhosa, mas daí você fica adorando, idolatrando. Isso é um trono de Satanás. Deus fala conosco, através da igreja. E uma coisa também, que quando eu estava estudando as igrejas, veio uma pergunta que eu achei esquisito a resposta, mas depois que eu vi a igreja de Pérgamo, eu entendi a resposta. A pergunta era, como está a igreja de Cristo hoje? Como vai a igreja de Cristo hoje? A resposta desse historiador das igrejas aqui foi o seguinte, vai bem, vai mais ou menos, vai muito mal. Por quê? Jesus não falou aqui que a igreja de Pérgamo tinha um altar para Satanás, que era o imperador romano, e tinha o Antipas que estava ali, que adorava o Senhor? Então, o vai bem nas igrejas, tem gente que está cheia do Espírito Santo,
outras pessoas que estão capengando na fé e outros que estão totalmente no pecado. Então, daí eu entendi essa resposta, que eu achei tão estranho, porque a pergunta foi: como está a igreja de Cristo hoje? Vamos ver, como está a igreja de Cristo hoje no Brasil? E a resposta seria essa: vai bem, vai mais ou menos e vai muito mal. Por quê? É isso, vai bem porque segue a palavra do Senhor. Vai mal porque está em pecado, não está nem aí com a palavra. E vai mais ou menos porque leva de qualquer jeito. Jesus não quer que a gente coloque no automático e leve a vida de qualquer jeito. Ai, já fui batizado, já aceitei Jesus, agora vou de qualquer jeito, já tenho a vida eterna. Não é assim, Jesus não quer isso. Jesus quer o nosso crescimento espiritual. Então, ouça o que o Espírito fala para as igrejas. Agora nós vamos para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, que está no capítulo 2, versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os que achastes mentirosos. Então, o que Jesus viu aqui na igreja de Éfeso? Era uma igreja apostólica, era uma igreja que seguia a palavra de Deus. Eles seguiam a palavra de Deus, e a palavra de Deus é inegociável. Então, alerta para a gente, cuidado com as igrejas que não seguem a verdade, não seguem a palavra de Deus, distorcem as coisas para trazer as pessoas do mundo para cá. Mas aqui Jesus fala para a gente ficar atento na verdade, na palavra, na verdade, na Bíblia, certo? Tudo que a gente ouvir por aí, venha na palavra, venha na Bíblia, conferir. E Jesus fala, isso é o ponto ao seu favor, a igreja de Éfeso, que vocês não negociam a verdade. Mas tem um ponto que Jesus critica. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. O que é abandonar o primeiro amor? Acabou o fervor espiritual. O que Deus mais preza na gente é a intimidade com Ele. O que Deus mais quer com a gente, o que Jesus mais quer com a gente, intimidade, o fervor. Então, lembre-se do seu primeiro amor. O que é o primeiro amor? O primeiro amor é quando a gente veio para Cristo. Que tudo que o pastor chamava, a gente vinha. Qualquer convocação, a gente estava aqui. Qualquer coisa, a gente estava aqui. E a gente estava sempre com Cristo. E tudo que acontecesse na nossa vida, a gente sabia que Cristo estava ali. É aquele fervor. Então, Jesus fala, Éfeso, a palavra vocês estão seguindo, mas acabou o fervor. Então, quer dizer, a letra sem ação mata. A palavra sem ação mata. O que é isso? A palavra a gente tem que ouvir e tem que praticar. E aqui em Éfeso, eles estavam ouvindo com a mente, mas não descia para o coração. E o que Jesus quer é que a palavra desça para o coração, que haja transformação, haja vida, haja mudança nas nossas vidas. É isso que Jesus Cristo quer para cada um de nós. E ele continua. Aqui ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas de Éfeso. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Agora nós vamos ver uma igreja que está ao contrário de Éfeso, a igreja de Tiatira. Olha o que Jesus fala. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. O que aconteceu aqui? Quando essa carta que João tinha, que entregou para a igreja de Tiatira, Jesus fala, você está muito melhor do que no começo. Você tem mais amor, mais fé, mais perseverança, você está mais me agradando, mas eu tenho um ponto que eu vou te repreender. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher. Eles toleravam essa mulher, que era Jezabel. Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, eu fiz uma comparação aqui entre Éfeso e Tiatira. Éfeso
Eles eram fiéis à palavra, mas eles não tinham mais aquele amor genuíno, porque Deus é amor genuíno. É aquele amor que Ele quer a nossa presença, Ele quer a nossa intimidade, Ele quer que a gente tenha Ele em primeiro lugar. Não tem como a gente fugir, é isso que o Senhor quer de nós. Nós não fomos criados para adoração da sua glória, então na eternidade nós vamos estar adorando o Senhor o tempo inteiro. Então aqui, Éfeso, eles guardavam, a igreja de Éfeso, eles guardavam a palavra, eles não negociavam a palavra, mas o amor não estava mais no coração deles. Em relação a Tiatira, Jesus fala aqui, Tiatira, essa igreja, fala aos fiéis, ele fala, quando João ouviu essas palavras de Jesus, essas cartas são enviadas aos anjos da igreja. Está bem no comecinho de todos. E o que é o anjo da igreja? É o pastor. É o pastor, o bispo, ou o que toma conta da igreja. Mas eles são os anjos da igreja, conforme o que está escrito aqui. Eu estava vendo os estudos, é isso. Aos anjos da igreja, que de Éfeso, de Tiatira, de Esmirna. Então, é o pastor que ele dá tudo isso aqui, porque o que acontece? Daí Deus mandou isso. Aos anjos da igreja escreve. Então, essas cartas são enviadas aos anjos da igreja. Então, Tiatira, comparando aqui com Éfeso, Jesus fala que ela tem mais amor, mais fé e mais perseverança do que antes. Mas eles seguiam a Jezabel, que era, a gente conhece toda a história de Jezabel, e sabe que aqui ela se desprofetiza, mas ela estava instigando as pessoas a se prostituírem. Então Deus falou, isso não me agrada. Então são duas coisas que a gente tem que ver. Jesus quer a verdade, a palavra inegociável, a palavra tem que ser verdadeira do que está na Bíblia, não inventar nada, e o amor abundante. Essas duas coisas têm que andar juntos. Se a gente for lá ver em Coríntios, 1 Coríntios que fala lá do amor, o amor é um dom que está acima de tudo. Então, por quê? Porque Deus transborda amor, Deus é amor ágape. Então, não adianta você seguir a palavra, fazer tudo, se não tiver transformação e não tiver amor. Se você tem amor no seu coração, o que acontece? Você consegue seguir todos os mandamentos do Senhor. Então, sem amor, nós não somos nada. Então, Tiatira era isso, tinha amor, mas não tinha verdade. E Éfeso estava na palavra, mas tinha perdido o primeiro amor. Então, lembre-se disso, as duas coisas têm que andar alinhadas, juntas. O amor abundante e a palavra verdadeira do Senhor. Agora nós vamos para a igreja de Sardes. Sardes é uma igreja, aqui ó, que se intitulava, aqui. Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morta. Então, Sardes era uma igreja que se achava uma igreja avivada. Mas Jesus fala, não, você não está avivada, você é uma igreja morta. Então, voltando àquilo que eu falei, não interessa o que a gente acha. O que interessa é o que Jesus acha de nós, o que Jesus acha da igreja. Então, está vendo aqui? Aqui fala, eu estou avivada. Ele falou, não, você é uma igreja morta. E ele avisa, daí ele dá um aviso. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Está vendo em cada igreja como que está aqui? Então, Sardes se intitulava uma igreja avivada. Mas Jesus falou, não, você está uma igreja morta. E Jesus ainda dá um aviso, ele fala, vigia, orai e vigiai. Porque eu chego a qualquer momento como ladrão, e daí vocês não subirão comigo. Então Jesus avisa, e aí ele fala mais uma vez, ouça, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E agora nós vamos para a última igreja, que é a igreja de Laodiceia,
que era a igreja bam, que era a igreja que se achava a melhor, que se achava que estava tudo certo. Por quê? Era a igreja rica. Por que ela se achava uma igreja rica? Porque, Jesus Cristo tem uma coisa. Jesus, quando ele vai analisar tudo, ele fala muito por parábolas. Então, aqui ele vai falar de Laodiceia, ele vai falar de morno, frio. Ele vai falar de quente. Ele vai falar de vestes brancas. Por que Jesus faz isso? Ele fala por parábolas. Porque ele quer que a gente desenvolva essa habilidade de entender o que ele está falando. Só que Jesus, quando ele vai falar com uma igreja, ele não fica só no texto, ele vê o contexto. Então, ele vê da cidade tudo que a cidade tem. Como que o que ela vivia de comércio, de indústria. Ela vê se é uma igreja rica, vê todas as coisas. Então, aqui, Laodiceia era uma igreja que tinha lã preta, que era um produto têxtil de luxo, que tinha muito brilho. Tinha uma produção de um colírio medicinal, que era um colírio usado, que era um colírio que curava várias coisas nos olhos. Então, o que acontece? E lá também era a cidade dos banqueiros, era uma cidade rica. Então, Laodiceia se considerava uma igreja rica. E olha aqui que a igreja de Laodiceia tem o que Jesus fala: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, eu fui ver a cidade de Laodiceia. Então, se você for ver o mapa bíblico, você vê todas as igrejas de Cristo, e daí fala que Cristo andava no meio das igrejas. E ficava na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Depois, se vocês quiserem olhar no mapa, é bem interessante, porque daí vocês vão lendo as cartas à igreja e vai vendo no mapa. E Laodiceia, ela ficava perto do rio Lico. E na parte de cima tinha a cidade de Hierápolis, que era uma fonte de água quente. Era como se fosse Caldas Novas. Eram águas quentes que eram águas medicinais. E do outro lado do rio tinha a cidade de Colossos, onde estavam os colossenses, né? Mas tudo perto de Laodiceia, de Colossos, que era a fonte de águas frias, que eram águas de refrigério. E o que acontecia? A água quente vinha com a água fria, e quando chegava em Laodiceia, era água morna. Por isso que Jesus fala: não és quente nem frio, és morna, estou a ponto de vomitar-te. Então eu fico pensando, a ponto de vomitar-te. Vômito, ânsia, é uma coisa muito ruim. Eu particularmente, acho pior que dor. Porque se você senta, você passa mal. Se você fica de pé, você passa mal, quando você está com ânsia, nauseado. E quando você fica de pé, tudo gira. Então, o que acontece? Jesus está falando aqui para a igreja de Laodiceia: estou a ponto de vomitar-te. Olha que coisa triste, porque não és quente e nem frio. Então, olha a comparação que ele faz. Aqui que eu estava falando das parábolas. E olha o conselho que ele dá para a igreja de Laodiceia. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não se manifeste a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então, antes de eu explicar isso aqui, olha o que Jesus fala para a igreja de Laodiceia, que se achava a igreja rica, a igreja bam, que tinha os banqueiros, tinha muito dinheiro, tinha colírio, tinha as vestes maravilhosas, mas Jesus fala: e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então, por isso que Jesus fala: aconselho-te, falando para a igreja de Laodiceia, que compres de mim ouro refinado. Jesus fala: não compre de ninguém, compres de mim ouro refinado. Então, aqui ele dá um alerta para a igreja. Não tem nenhuma fonte que a gente consiga para viver a vida eterna, para viver aqui na terra. Compres de mim. E a Laodiceia estava se achando porque tinha dinheiro, isso e aquilo, e Jesus estava onde? Fora da igreja. O trono dele não era na igreja de Laodiceia, porque ela era perfeita. Ela foi até incendiada
Aí nem lembro mais o ano. 80 e pouco, depois de Cristo, não lembro direito o ano. Só sei de uma coisa, que ela nem quis ajuda do Império Romano. Com a sua própria finança, ela conseguiu se reerguer. Então, ela se achava perfeita. E volta a falar aquilo que Jesus falou. Aquilo que vocês acham que é perfeito aos olhos humanos, aos meus olhos não são. Então, mais uma vez, preste atenção que a gente tem que agradar o coração do Senhor e não os olhos humanos. Então, cada igreja aqui, Jesus dá uma lição de vida. E ele continua. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Então, o que Jesus faz aqui? Falando para a igreja de Laodiceia, arrependa-te, arrependa-te. E Jesus bate a porta. Jesus bate a porta e sai correndo? Não. Ele bate, ele bate, ele bate até a pessoa abrir. Isso é conosco. Está vendo que cada igreja o Senhor dá todas as dicas de como Ele quer que seja a igreja dele perfeita? Então Jesus fala, não adianta você achar que você quer é uma igreja rica, uma igreja próspera, uma igreja que não precisa de mim. Porque Ele fala, vai comprar ouro fino, refinado, aquele ouro que só Jesus pode nos dar. Que Jesus é a vida eterna, Jesus é a perfeição. E, para finalizar, deixa eu ver aqui. Isso aqui que eu anotei, que eu achei bem interessante. Tirando aqui, de todas essas igrejas, o que a gente tira para nós? O que interessa para Jesus é o fervor espiritual. É uma igreja reavivada, o fervor. E aonde é que a gente vai buscar isso? Aos pés de Jesus. Ele não falou onde você compra ouro refinado? Compres de mim, de mim. Isso ficou na minha cabeça. Não adianta você procurar em qualquer parte do mundo. Jesus fala, só eu consigo fazer isso. E Jesus, Ele é a nossa última esperança. Porque se você vê desde o Antigo Testamento, o que acontece? Os profetas que falavam, que eram a boca de Deus, que falavam, arrependa-te, arrependa-te, e nada. E agora nós estamos na dispensação da graça. Jesus é a nossa última esperança. Se a gente não abrir a porta para Jesus, se as pessoas do mundo não abrirem a porta para Jesus, nós vamos para o fogo eterno. Então não tem jeito. Então nós temos que ser a igreja de Cristo que vai levar a esperança para o mundo, porque o mundo precisa de Jesus. E é através das nossas vidas que eles verão a luz de Jesus, através das nossas atitudes, das nossas mudanças. E, para finalizar, é isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E mais uma coisa que eu vi. Eu fui pesquisar todas essas igrejas. Elas não existem mais. Elas são todas escombros. Então, o que acontece? Não existe mais, porque elas não deram ouvidos ao que o Espírito falou à igreja. Então, irmão, irmã, que nessa noite a gente pare para pensar, que a gente fica, qual o propósito, Senhor? A gente fica imaginando 1000 coisas. A gente cai naquilo, ativismo, a gente inventa um monte de coisa. Só que o Senhor não, Ele tem um propósito para a igreja dele. E nessas 7 cartas, se vocês colocarem, eu fiz um cronograma assim, que daí você coloca todas as igrejas, daí você fala os elogios e as repreensões. Daí você vê o que Deus quer para a gente, para a nossa igreja, para nós que somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, e individualmente o templo do Espírito Santo. Então é isso. Ouça o que o Espírito fala às igrejas. E é isso. Deus abençoe. Boa semana. Aleluia. Nós vamos ter uma reunião com o pessoal, os pregadores e os irmãos do Ministério do Louvor, a liderança. Pode ser aqui nessa salinha, daqui, uns 10 minutos depois que acabar o culto, naquela salinha ali de oração. E
Agradecemos a Deus por todos que estão aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos. Uma boa semana. Amém?